Fala, torcida vascaína! Você está no canal Mário Coelho Vasco e também no canal Os Vascaínos, onde vamos falar sobre pacotão de reforços. O Gigante da Colina, através de Alexandre Matos, deve anunciar a qualquer momento 3 novos nomes chegando na Colina Histórica e vamos falar individualmente sobre cada um desses jogadores nesse vídeo aqui. Então eu posso pedir para você de coração, galera, para tudo dar certo, para dar sorte, dá aquele like da sorte aqui embaixo, deixa o seu like aqui, tá ali o botãozinho do joinha, não custa nada você dar aquela moral no like. O Edu Canelas, vocês conhecem, né? Vocês sabem que eu gosto de ler os comentários e eu vou ler todos. Comente, deixe sua opinião a respeito disso e vamos debater. Agora o recado é a publi do canal. A 1xBet é a casa de palpites oficial aqui do canal Mário Coelho Vasco e ela tá aqui há muito tempo. Ela tá sempre trazendo informações para você que gosta de palpites esportivos. Sabe como? A 1xBet dá a você aí do outro lado 100% de retorno no seu primeiro depósito. Então é muito simples. Vai no primeiro link fixado nos comentários que a 1xBet vai te dar uma moral incrível para você que curte palpites esportivos. Crie a sua conta na 1xBet. Beleza, galera? Tamo junto, tudo certo, então eu vou convocar aqui o Verrete brasileiro para arrastar para cima. Enquanto toca a vinheta, você vai aqui no like, que eu vou preparar o material para a gente falar sobre os novos reforços. Galera, a respeito da venda do Marlon Gomes, vamos deixar tudo às claras aqui, dando, obviamente, os créditos aos amigos do GE que publicaram essa notícia mais cedo. O Marlon Gomes vai ser vendido por 64 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk, equipe da Ucrânia. Só que essa negociação pode chegar a 85 milhões de reais. Isso porque o Vasco tem metas estabelecidas dentro do contrato desse jogador, dentro dessa negociação envolvendo o Marlon Gomes. E são cláusulas muito simples. Por exemplo, o Vasco vai ganhar 1 milhão de euros, equivalente aí a pouco mais de 5 milhões de reais, por cada vez que o Shakhtar Donetsk se classificar à fase de grupos da Champions League, coisa que sempre acontece. Nos últimos 14 anos, o Shakhtar Donetsk ficou de fora apenas em 2. Todo ano o Shakhtar tá lá na fase de grupo da Champions. Então, tranquilo, o Vasco deve receber essa grana de qualquer forma. Os amigos do GE informaram que o Vasco vai receber essa grana de forma parcelada, em parcelas de 4 milhões aí de euros, né? O Vasco vai receber a primeira de 4 milhões, a segunda de 4 milhões, a terceira de 4 milhões, e aí o Marlon Gomes se classificando com o Shakhtar para a fase de grupo da Champions, passando de fase, o Vasco vai receber mais grana e o Vasco pode receber aí mais 21 milhões de reais por essa venda, pela venda do nosso querido Marlon Gomes. Boa sorte ao jogador lá na Ucrânia, a gente deseja que ele seja muito feliz. E ó, estamos falando aí de 2 próximas temporadas na questão dos bônus, tá? Caso o Shakhtar se classifique para a fase de grupos da Champions, temporada 24-25, 1 milhão de euros, e se classificando em 25-26, mais 1 milhão de euros, e o Vasco fica com 5% do passe do Marlon. Caso o Marlon venha a ser negociado com o Liverpool, com o Barcelona, com o Real Madrid, caso ele se destaque muito e vire um jogador fundamental lá e seja negociado, o Vasco vai ter 5% pelo menos garantido dentro da negociação. Agora vamos passar de tema e vamos falar dos novos jogadores pintando na colina. Edu Canelas, quando que o Vasco vai contratar alguém? Pronto, galera, vamos falar de contratação? Agora, se vai agradar vocês ou não, eu vou descobrir nos comentários. E se me agradou ou não, você vai descobrir agora. Vamos começar falando de Pablo Galdames,
ou Galdames, podemos dizer assim. Ficha corrida desse boneco. Jogador tem 27 anos, 1,77 m, está jogando pelo Gênova, equipe italiana que pertence a 777 Partners. O jogador tem contrato até julho desse ano, está encerrando o contrato. E ele tenta remover o seu contrato, tenta rescindir para acertar com o Vasco. Já tem tudo acertado com o Gigante da Colina. Salário e o tempo de contrato dos 2 anos que serão assinados. Curiosidade sobre esse jogador. 3 anos atrás, um escândalo envolvendo jogadores e mulheres na concentração da seleção chilena envolveu nomes como Gary Medel e Pablo Galdames. Pelo menos a dupla já está entrosada na zoeira e pode ser que dê certo dentro de campo. Mas vamos falar agora dos números desse jogador, vamos conhecer um pouquinho mais sobre seu estilo de jogo. E utilizando das imagens do vídeo do meu amigo Felipe Barros, lá da FBTV, tem uma análise completa feita pelo Felipe Barros. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo para que você possa chegar lá e se inscrever. O cara faz análise de todos os jogadores contratados no futebol brasileiro e é muito legal para estudar sobre os atletas. Eu, particularmente, sempre utilizo o Felipe Barros para estudar. E vamos falar um pouquinho dos números que o Felipe também pôde trazer, números também que pesquisamos, e utilizar a imagem que o Felipe coloca aí pra gente na tela, falando sobre esse jogador na última temporada. O Pablo Galdames fez 4 jogos, 2 como titular, 0 gols, 0 assistências, 4 passes para finalização, 8,4 recuperações de posse de bola para 90 minutos, 6,4 de perda de posse de bola em 90 minutos, 50% de ganhos nas disputas aéreas, mostra ser um jogador até eficiente nesse quesito, mesmo tendo 1,77 m, ele tem a minha altura, 85% de acerto nos passes e um cartão amarelo. Bom, um jogador com números bem sutis, bem tímidos e também, claro, jogou muito pouco pelo Genoa. Essa temporada está sendo muito pouco aproveitado lá, o Pablo Galdames. Também, vamos falar dos últimos 4 anos de temporadas do cara. Ele jogou lá pelo Vélez Sarsfield, na Argentina, onde se destacou muito bem. O camarada fez lá 21 jogos, 16 como titular, 1 gol, 6,4% ali, né, de recuperações em média, quase 7 recuperações em média por jogo, é um número elevado. Em 2021 e 2022 no Genoa já, 20 jogos, 12 como titular, 6,9 recuperações em 90 minutos, também um número elevado. Em 2022 e 2023, aí foram 21 jogos, 12 como titular, 1 gol, 6,5 recuperações. Bom, o Pablo Galdames é um jogador que a gente consegue observar que joga naquele setor de meio de defesa. Um meio defensivo, aquele camisa 5, um cara que pode ser o primeiro homem à frente da zaga do Vasco. Porém, ele vinha sendo aproveitado de outra forma na Europa. Jogou pelo Cremonese no campeonato italiano da Série B, se não me engano, ou Série C, e esse jogador era utilizado como um meia. Ele vem jogando na Europa na posição do Praxedes, por exemplo, hoje em dia. Posição essa que estamos trazendo o Juan Esforza, que vai ser assunto e tema à frente aqui nesse vídeo. Então será que o Pablo Galdames é um jogador tão necessário para o Vasco assim? Agora, para finalizar, o Vasco não vai pagar nada por esse jogador, apenas salário. Ele vai romper o seu contrato com o Genoa e vem para o Vasco da Gama. Na opinião do Edu Canelas, vou dar a minha opinião em relação a ele. 27 anos, experimentado, experiente, já jogou em outros clubes, tem experiência na Europa, no Chile, na Argentina, mas, por tudo que eu pude pesquisar, pelas pessoas que eu consultei, eu acho que não é um jogador ideal para o Vasco agora. É uma contratação bem arriscada e tomara que não esteja vindo aí com um cunho de substituir o Marlon Gomes, porque não é o caso. É um jogador que vem aí, pode dar certo, pode não dar certo, já tem muitas temporadas aí que não desempenha o seu melhor futebol. E você? Gostou do Pablo Galdames? Coloque aí embaixo o seu comentário, que agora vamos falar do Vitor Luiz. Alexandre Matos, que foi duramente cobrado ontem pelo Rambo, lá na arquibancada, aliás, na social de São Januário, apresenta mais um nome. Estamos falando de Vitor Luiz,
Estamos falando de um lateral esquerdo que vem para ser reserva de Lucas Piton e que completa 31 anos esse ano de 2024. Bom, eu estou tentando entender qual o critério da empresa. Uma hora não pode contratar jogador mais velho, outra hora pode. Quando o jogador é bom, parece que não pode. Quando o jogador é mais ou menos, parece que está tudo certo. Bom, estamos falando de um jogador que no ano passado participou de 24 jogos pelo rebaixado Curitiba e iniciou apenas 17 como titular. Um jogador que atuou em média 65 minutos por jogo e fez 2 gols com a equipe do Curitiba, dando apenas uma assistência. O Vitor Luiz, como disse, tem 30 anos, é um lateral esquerdo, tem 1,80 m. Um jogador que pode aí ser um reserva para o Lucas Piton. Mas eu tenho uma visão dentro dessa contratação de que esse jogador vem, em primeiro lugar, porque o Vasco não vai investir nenhum centavo. O Vitor Luiz vem de graça para o Vasco da Gama. Em segundo lugar, porque o Vitor Luiz vem para tirar a responsabilidade do Julião, que deve ser emprestado, do Leandrinho, que pode ficar no elenco profissional para que venham se desenvolver. Isso porque o Lucas Piton jogou 37 dos 38 jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Lucas Piton é um jogador que dificilmente fica fora das partidas. Ou seja, o Vitor Luiz deve jogar muito pouco com a camisa do Vasco. Além disso, temos o Léo, que na minha opinião é hoje o substituto natural do Lucas Piton. Isso porque o Léo começou a carreira como lateral esquerdo, é um jogador que está em alta dentro do elenco, vem jogando bem, inclusive fez 2 gols aí, mais atuando como zagueiro, como um terceiro zagueiro da linha de 3 e também sendo um cara que sai muito para o jogo. O Léo, quando cai pela esquerda, fazendo as vias de um lateral, ele consegue achar passes entre linhas, além de ser um cara bom na bola aérea, tanto defensivo quanto ofensivo. Então, na minha opinião, o Vitor Luiz vai ficar abaixo até do Léo dentro da linha de sucessão da lateral esquerda. O Vitor Luiz vem, na minha opinião, para ser uma terceira opção. Acho uma boa terceira opção? Não. Eu o contrataria? Também não. Mas pelo menos a gente pode dizer que o Vitor Luiz é melhor do que o Jefferson, que foi contratado pelo Paulo Brax na última janela de transferências. Mas, de fato, não é uma contratação que me anima e eu estou muito preocupado com o critério dessa empresa para contratar alguns jogadores. Galera, em relação a Juan Esforza, situação bem encaminhada, deve ser anunciado a qualquer momento. Informação que a gente tem é que tá tudo certo, faltando só o anúncio, faltando só a assinatura de contrato, tá tudo caminhando muito bem. O Esforza que joga na posição do Praxedes, e vendo o Praxedes jogar nesse começo de ano, eu acho que o Esforza vai ser titular, jogador que deve fechar o pacotão aí do Alexandre Matos, com Galdames, ou Galdames, Vitor Luiz e Juan Esforza, o trio de jogadores novos chegando para Ramon Dias. E meus amigos do Mário Coelho Vasco, do canal Os Vascaínos, para encerrar o nosso vídeo da tarde aqui do nosso canal, o anúncio oficial acaba de acontecer. Marlon Gomes é jogador do Shakhtar Donetsk. Boa sorte ao nosso Marlinho. Vou torcer muito por esse jogador para que ele seja muito feliz lá no Shakhtar e quem sabe possa ser negociado com um grande clube europeu para o Vasco ganhar aí mais uma boa grana com o mecanismo de solidariedade, mais a situação envolvendo os 5% que o Vasco mantém, o Vasco pode levar aí até cerca de 12% de uma futura negociação. Já pensou o Vasco levando 12% de uma negociação envolvendo aí 50 milhões de euros, 80, 100 milhões de euros? Dá para botar uma grana boa no bolso, então boa sorte ao Marlon Gomes. Por aqui me despeço, meu amigo vascaíno, minha amiga vascaína. Fique aí, fique ligado, tem live no nosso canal. Todo dia a gente faz live à noite, falando de Vasco, trazendo informação e debatendo. E hoje à noite eu vou propor aqui, vamos ver se a galera vai topar fazer aquela live de pelo menos 40 minutos ou uma horinha para a gente debater tudo que está acontecendo nesse dia agitado na Colina Histórica. Não deixe, cara, não deixa de deixar o seu like aqui embaixo não, vai ali rapidinho, dá aquela martelada e a gente se encontra novamente em breve. Tamo junto, galera!